Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 4 de junho, terça-feira, eu tenho a alegria de estar na sua companhia para juntos meditarmos a palavra do Senhor, tão importante para a nossa vida. Hoje eu quero mandar um abraço, uma saudação para as pessoas que estão participando do festejo de Santo Antônio, na cidade de Codó, onde eu tive a alegria de domingo presidir a Santa Missa, muita participação do povo de toda a cidade de Codó, aquela participação fervorosa deste santo tão popular, Santo Antônio. Também uma saudação para pessoas da Vila Vavá, a Stephanie e a Maria Lúcia. Elas escutam o programa A Voz do Pastor e sentem um conforto e uma força para as suas vidas. Fico muito feliz de saber que muitas pessoas, escutando a palavra de Deus e os ensinamentos deste programa, sentem paz e conforto em suas vidas. Vamos então agora meditar o evangelho de hoje, que é Marcos 12, 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? E eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho nos apresenta um fato que ilumina a nossa vida. Algumas autoridades religiosas e políticas vieram para ver se conseguiam colocar Jesus em maus lençóis. Trouxeram uma pergunta perigosa a respeito se deveria ou não pagar impostos ao imperador romano estrangeiro que oprimia o povo judeu. Porque se Jesus defendesse pagar os impostos, ele acabava sendo criticado, que ele estava traindo o seu povo. Mas se ele dissesse que não deveria pagar, ele poderia ser logo preso e condenado, porque estava traindo, desrespeitando a autoridade política dominante. Então, Jesus, ele vai responder de maneira sábia, definindo claramente as coisas.
não devemos confundir. As coisas de Deus é de Deus. As obrigações humanas, nós também sabemos que são humanas, mas nós também temos que cumpri-las. Na nossa sociedade, sabemos muito bem isso. Temos obrigações com o governo. Agora mesmo, muitas pessoas tiveram que declarar o imposto de renda, quanto ganham. E temos também as nossas obrigações religiosas, que temos o dízimo para dar para a nossa comunidade, ajudando assim a manter a obra do Senhor. Nós devolvemos a Deus o que recebemos. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje em dia as pessoas estão trocando as coisas. Por exemplo, o mundo que foi criado por Deus, os homens estão se apropriando de maneira terrível, destruindo a nossa natureza e, além do mais, prejudicando os outros. Como é triste a gente ver pessoas indo no lixão procurar comida, comida no lixão. Nós estamos percebendo como os alimentos estão se tornando cada vez mais caros. Em alguns lugares, quanto não custa o quilo da farinha, que é um alimento que os pobres gostam e precisam, e custa tão cara a farinha atualmente. Muitos alimentos estão ficando difíceis de chegar à mesa da população, porque para produzir ou para obtê-los precisa um dinheiro e está ficando difícil. Agora, precisamos pensar no mundo onde as pessoas elas possam não estragar, não desperdiçar os alimentos, mas aprender a repartir e, ao mesmo tempo, saber usar a terra de maneira sábia, a fim de que essa terra se torne sempre fértil, não tenha pragas e possa a população obter aquilo que necessita para viver. Nós temos que pensar que futuro nós estamos preparando para nossos filhos, netos, as futuras gerações. Todo mundo deseja viver. Muitos dizem que acreditam em Deus, que valorizam a Bíblia, mas nós não seguimos aquilo que Deus pede e aquilo que Deus manda. Em vez de a gente procurar respeitar o outro, preservar a criação, estamos abusando e destruindo tudo isso que Deus nos deu. Então hoje vamos criar em nós essa mentalidade de saber separar aquilo que depende de mim. Eu devo fazer a minha parte e contar com a ajuda de Deus, esse Deus que Ele faz chover para todos, mas também nós podemos plantar a árvore que ajuda a chover. Devemos fazer a nossa parte como se dependesse de nós e contar com a ajuda de Deus, que Ele é fiel e não irá falhar. Deus lhe abençoe e lhe proteja,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.